Você sabia que as nossas células produzem energia da mesma forma que as hidrelétricas produzem energia elétrica? É isso mesmo. As hidrelétricas conservam a água nas suas comportas e quando essas comportas vão sendo abertas, a água sai com grande pressão, passa nos reatores elétricos e converte energia mecânica em energia elétrica. Na nossa célula, dentro da mitocôndria, o que vai acontecer é a transformação de energia mecânica a partir da força próton-motriz na síntese de ATP, ou seja, uma energia mecânica convertida em energia química que será utilizada pelas células para realizar atividades e trabalho. Se vocês querem saber mais a respeito desses assuntos, aprender química orgânica, bioquímica e áreas afins, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Nesse momento do metabolismo, nós estamos na fosforilação oxidativa ou cadeia transportadora de elétrons. Então, nós já passamos pela bioenergética, nós já passamos pela via glicolítica, pelo ciclo de Krebs e agora a gente entra na última etapa de produção de energia pelas células a partir da respiração aeróbica. Se você não está entendendo o que eu estou dizendo, volte nestas aulas e assista de forma cronológica para que possa fazer sentido. Se essa aula chegou até você de alguma forma, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Bom, a primeira coisa que nós fomos fazendo no decorrer das aulas a respeito da respiração aeróbica é discutindo a quantidade de energia produzida a nível do substrato, ou seja, os ATPs que são produzidos na via glicolítica e no ciclo de Krebs. E a segunda parte mais importante desses processos anteriores é a conversão de energia na forma da síntese dos NADs e FADs reduzidos. É isso mesmo. As moléculas químicas que são combustíveis, como os carboidratos, os lipídios e alguns aminoácidos, eles não podem transferir a energia deles direto para formar o ATP, porque senão teria muita perda na forma de calor. Então a nossa célula utiliza várias enzimas em rotas metabólicas sucessivas e essa energia vai sendo passada aos poucos. E no final das contas, quem recebe esses prótons e esses elétrons ricos em energia são o NAD e o FAD. Então o NAD e o FAD estavam oxidados e eles são reduzidos a NADH e FADH2. E eu disse o tempo todo para vocês que nós vamos entender agora nessa última etapa o que ocorre de fato com esses NADs e FADs reduzidos, culminando com a síntese da maior parte do ATP que a célula produz endogenamente. Então vamos aqui ao rendimento energético realizado quando a gente considera que foi a glicose ou os carboidratos, os açúcares, que geraram a energia. Então, qual que é a contabilidade primeiro, para que depois a gente possa entender a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa. Então, veja bem, na primeira etapa da respiração aeróbica, se tem a presença de oxigênio e de mitocôndria, a glicose vai sofrer o processo de glicólise, de quebra da glicose, na via glicolítica, em 10 reações sucessivas. O que aconteceu de marcante lá? Na reação 6, teve a geração de 2 NADs reduzidos. E na reação 7 e 10, tem a geração de 2 ATPs de forma livre, porque na via glicolítica produzem-se 4, mas antes havia sido gastos 2. Então nós temos 2 ATPs já produzidos, que eu destaquei aqui em laranja, para mostrar que já são ATPs formados ao nível do substrato,
que a célula pode utilizar para realizar atividade, para realizar trabalho. Cada NAD reduzido tem a capacidade de gerar aqui a capacidade de 2,5 ATPs. Então, se eu tenho 2 NADs na via glicolítica, eu posso formar de 3 a 5 ATPs, que eu já explico por que para vocês essa diferença aqui, tudo bem? Então, aqui eu estou mostrando o que foi gerado tanto na via glicolítica quanto no ciclo de Krebs e a capacidade energética na forma de ATP que cada um deles possui, ok? Quando a gente forma então um piruvato na 10ª reação da via glicolítica, se tem oxigênio em mitocôndria, ao invés do piruvato ser fermentado a ácido lático, ele será convertido em acetilcoenzima A. E nós vimos na última aula que a acetilcoenzima A é a molécula praticamente em comum para todos os 3 combustíveis que nós possuímos. Então, os carboidratos, os lipídios e os aminoácidos geram acetilcoenzima A, que é a primeira molécula a entrar no ciclo de Krebs. Só que quando o acetil-CoA é produzido a partir do piruvato, tem a formação de mais 2 NADs reduzidos. Esses 2 NADs reduzidos já estão dentro da mitocôndria, vão gerar aqui, vão ter uma capacidade de geração de 5 ATPs. No ciclo de Krebs, a partir da via glicolítica, ele acontece em dobro, ele acontece 2 vezes, porque a gente tem a formação de 2 piruvatos e de 2 acetilcoenzimas A. Então o ciclo acontece em dobro. Por isso nós geramos 6 NADs reduzidos, que tem a capacidade de gerar 15 ATPs, 2 FADs reduzidos, que tem a capacidade de gerar 3 ATPs, e 2 GTPs a nível do substrato, que serão convertidos em ATP posteriormente. Então, esses 2 ATPs aqui do ciclo de Krebs também são produzidos ao nível do substrato. E repare que eu destaquei os 2 aqui em laranja. Então, olha só, na respiração aeróbica completa, a célula consegue produzir de 30 a 32 ATPs. Desses 30 a 32 ATPs, somente 4 já estavam produzidos até esse momento que a gente está estudando agora. De 26 a 28 ATPs serão produzidos na respiração aeróbica dentro da fosforilação oxidativa. Então, entender essa última etapa, essa terceira etapa metabólica, é extremamente importante. Mas para isso a gente tem que entender aos poucos e ir bem devagar, ok? Então, veja bem, aqui eu tenho essa capacidade de 30 a 32. Por que 30 a 32? Reparem que eu coloquei 3 a 5 aqui, ó. Porque olha só, a primeira coisa que eu expliquei foi o seguinte: nós temos mais ou menos constante dentro da nossa célula a quantidade de NADs reduzidos e NADs oxidados, a mesma quantidade de FADs oxidados e FADs reduzidos e de ADP e ATP. A gente não fica produzindo eles, a gente transforma aquela quantidade mais ou menos igual que nós sempre temos. É dessa forma que a célula se comunica. Como assim? Tem muito NAD oxidado, é indicativo que precisa produzir mais energia. Tem muito ADP na célula, é indicativo que está precisando formar novos ATPs. Então é uma comunicação que acontece. Então, se o NAD reduzido que foi produzido na via glicolítica não entrar aqui na cadeia transportadora de elétrons, ele teria que ser reduzido, ele teria que ser reoxidado antes. Ele teria que sofrer um processo de oxidação pelo processo de fermentação lática. Mas se vai acontecer o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, os NADs reduzidos da via glicolítica, que foram gerados no citoplasma, eles precisam entrar na mitocôndria. Só que NAD reduzido, ele não tem um transporte livre dentro da membrana, porque a mitocôndria possui 2 membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. Então, o NAD produzido na via glicolítica no citoplasma, ele só consegue entrar na mitocôndria por um processo conhecido como lançadeiras. Ele tem 2 tipos de lançadeiras possíveis.
Uma dessas lançadeiras, para colocar o NAD dentro da mitocôndria proveniente da glicólise, gasta 2 ATPs. Então ele produz somente 3. Por isso esse 3 aqui. E aí, se o NAD utilizar esse tipo de lançadeira, serão produzidos 30. Mas a segunda lançadeira que transforma o NAD, consegue transportar ele para vir para dentro da mitocôndria, for aquela que consegue produzir 5 ATPs, serão produzidos 32. Então existem 2 tipos de lançadeiras. Esse processo a gente vai estudar com detalhes em momentos subsequentes aqui do metabolismo. Nós vamos falar de lançadeiras, nós vamos falar dos controles que essas vias metabólicas sofrem, controles enzimáticos, controles alostéricos, tudo bem? Mas a explicação de por que a literatura traz que são gerados de 30 a 32 ATPs no processo de respiração aeróbica completo tem relação com os NADs reduzidos que foram gerados no citoplasma a partir da via glicolítica que precisam entrar na mitocôndria. Os NADs reduzidos do piruvato acetilcoenzima A e os NADs reduzidos junto com os FADs do ciclo de Krebs já estão dentro da mitocôndria, então eles não precisam passar por nenhuma transformação. 2 NADs conseguem produzir 5 ATPs, 2 FADs conseguem produzir 3 ATPs, como eu mencionei aqui, tudo bem? Com relação aos ácidos graxos, nós temos principalmente os ácidos graxos, que são lipídios, na forma de triglicerídeo. Quando o triglicerídeo que está no nosso tecido adiposo é quebrado, libera ácidos graxos. Os ácidos graxos, pela beta-oxidação, são convertidos em acetilcoenzima A, que entra no ciclo de Krebs. A quantidade energética, a quantidade de calorias que o ácido graxo consegue gerar, vai depender do tamanho desse ácido graxo, mas a gente vai estudar isso com detalhes na beta-oxidação, ok? E os aminoácidos provenientes de proteínas, que é a nossa terceira via energética, nossa terceira via que tem capacidade de gerar ATP, vai depender do tipo de aminoácido. Tem aminoácido que é convertido em piruvato, tem aminoácido que é convertido em acetilcoenzima A, tem aminoácidos que são convertidos em intermediários que estão dentro do próprio ciclo de Krebs, e cada um deles tem uma capacidade energética própria dele mesmo. Tudo bem? Mas o que importa agora para nós nessa terceira aula, em relação à respiração aeróbica, são os NADs e os FADs que foram reduzidos. O que acontecerá então agora com eles, para que eles voltem a oxidar e o ciclo de produção de energia na forma de ATP possa sempre se repetir. Tudo bem? Então veja bem o esqueminha da fosforilação oxidativa que eu tentei mostrar para vocês aqui. Aqui eu representei a mitocôndria com a sua membrana externa e a sua membrana interna. Esse espaço entre as duas membranas é chamado de espaço intermembranar, muito importante para a cadeia transportadora de elétrons, e tudo que está aqui dentro da segunda membrana da mitocôndria é conhecido como matriz mitocondrial. A matriz mitocondrial é onde estão todas as enzimas do ciclo de Krebs e onde o ciclo acontece. Então veja bem os números que eu representei aqui. O ciclo de Krebs gera 6 NADs reduzidos a partir da via glicolítica, 2 FADs reduzidos e 2 ATPs. Esses 2 NADs aqui foram colocados para dentro da mitocôndria e eles foram gerados na via glicolítica. Esses NADs, para serem colocados para dentro da mitocôndria, precisa de lançadeiras. Uma delas tem a capacidade de gerar 3 ATPs, a outra lançadeira tem a capacidade de produzir 5 ATPs, que nós vamos discutir em detalhes. E esses 2 outros NADs reduzidos aqui foram gerados na conversão do piruvato até acetilcoenzima A. Esses NADs e FADs reduzidos agora, que nós já vimos que são 10 NADs reduzidos e 2 FADs, eu já mencionei isso, eles precisam voltar a oxidar agora
E quando eles fazem isso, eles geram energia na forma de ATP, porque o NAD e o FAD reduzido transportam elétrons e prótons ricos em energia, que são passados para moléculas que vão recebendo esses elétrons através da força próton-motriz, que vai gerar os ATPs aqui no espaço intermembranar. Vamos ver como que isso acontece. Então, eu peguei um pedaço aqui da mitocôndria, como se eu tivesse expandido esse pedaço aqui da mitocôndria e tivesse representado ele aqui embaixo. Tudo bem? Essa teoria é conhecida como modelo quimiosmótico e envolve a força próton-motriz, que diz que é a responsável pela produção de ATP na fosforilação oxidativa. Então, veja bem, a membrana interna da mitocôndria possui vários complexos proteicos enzimáticos, tem várias proteínas e enzimas interligadas. E a gente divide eles em 4 grandes complexos. Então, complexo 1, complexo 2, complexo 3 e complexo 4. E nós temos uma outra enzima extremamente importante aqui acoplado à matriz interna da mitocôndria, que é conhecida como ATP sintase, que é onde se dá realmente a síntese dos ATPs. Então vamos lá. Todos os NADs reduzidos que foram gerados na matriz mitocondrial, eles vão oxidar, eles vão voltar a ser NAD+, e os elétrons e os prótons que ele possuía, que ele veio carregando até essa fase, são transportados para o complexo 1. O complexo 1 de proteínas e enzimas. Esse complexo 1, que recebe esses hidrogênios, e elétrons do NAD, passam esses elétrons e esses prótons para a ubiquinona, que eu representei como Q aqui. Então, olha só, o NAD reduzido, ele oxida. Se ele oxidou, alguém tem que reduzir. Quem que reduziu nesse caso? A ubiquinona. Então, a ubiquinona passou a ser representada por QH2. Vejam que ela recebeu 2 hidrogênios provenientes do NAD mais hidreto. Então, a primeira coisa que aconteceu aqui é que o complexo 1 recebeu os prótons e elétrons ricos em energia do NAD e passou e transferiu para a ubiquinona, que agora se tornou ubiquinona reduzida. Quando isso aqui acontece, esse complexo 1 aqui, ele permite a passagem de íons, de prótons, para o espaço intermembranar. Os prótons ficam aqui, entre a membrana interna e a membrana externa. A ubiquinona reduzida, por sua vez, ela vai passar aqui esses elétrons e prótons que ela recebeu para o complexo 3, que possui vários citocromos, e o complexo 3 passa esses elétrons e prótons para o citocromo C. O citocromo C transfere esses elétrons e prótons para o complexo 4. Veja que o citocromo C que está aqui veio para cá e agora ele vai transportar esses elétrons e prótons para o complexo 4. Só que quando isso aconteceu, aqui no complexo 3 também tem a passagem de mais 4 prótons para o espaço intermembrana. Então passou 4, agora passou mais 4. Então reparem que as moléculas elas reduzem, logo em seguida elas oxidam e reduzem outros compostos. Então, a ubiquinona reduzida oxidou e passou esses elétrons e prótons para o complexo 3 e para o citocromo C. O citocromo C, aqui no final, consegue passar os prótons e elétrons para o complexo 4. E quem que recebe esses elétrons e esses prótons no final do processo é o oxigênio, que é reduzido até a molécula de água. Por que então que tem que ter oxigênio para que esse processo aconteça? Porque o oxigênio é o aceptor final de prótons e elétrons desse processo que é conhecido como cadeia transportadora de elétrons. Os elétrons estão sendo transportados durante esses processos todos aqui e no final quem capta esses prótons e elétrons é o oxigênio, que é convertido então na molécula de água.
que sofre a última redução do processo. A água vai ser utilizada ali dentro da própria organela e não tem nenhum tipo de problema. E no complexo 4 passa de novo mais 2 prótons para o espaço intermembrana. Quando é o FAD, o NAD começa no complexo 1. O FAD ele não consegue passar os prótons e elétrons para o complexo 1. Ele passa para o complexo 2, que é a enzima responsável por converter o succinato em fumarato. E esses dois aqui nós já vimos no ciclo de Krebs. Então, essa enzima do complexo 2 está presente no ciclo de Krebs também. E aí o FAD reduzido sofre oxidação e passa os seus prótons e elétrons também para a ubiquinona. Repare que a ubiquinona reduzida, ela pode ser formada tanto a partir do complexo 1 quanto a partir do complexo 2. A diferença é que no complexo 2 não tem passagem de prótons para o espaço intermembrana. Então, quando é o FAD reduzido, ele só consegue passar os prótons para o espaço intermembrana a partir do complexo 3 e do complexo 4. Por isso que ele tem uma capacidade energética um pouco menor. Tudo bem? Só que repare o seguinte, esses prótons que eu estou representando aqui, eles só conseguem passar quando esse processo de transferência de energia ocorre, porque aí esses complexos permitem a passagem do próton. Mas depois eles não conseguem mais retornar por esses complexos, porque eles voltam a se fechar. Mas o que aconteceu aqui? O espaço intermembranar, o lado de fora da membrana interna, ficou com excesso de cargas positivas, e o lado interno aqui, representando a matriz mitocondrial, ficou com excesso de cargas negativas. Então agora a membrana está polarizada. Ela precisa despolarizar para que o processo possa voltar aqui a ficar homeostático. Como esses prótons que passaram para o espaço intermembrana não conseguem mais retornar pelos complexos, ele só consegue voltar aqui pela ATP sintase. Então, quando esses prótons retornam, repare que eu coloquei NH+, significa que vão passando vários prótons de volta somente pela ATP sintase. E lembram que no começo da aula eu disse, na introdução dessa aula, que a ATP sintase funciona como se fosse a hidrelétrica? A água que passa pelas comportas em alta potência, com muita força, consegue girar os reatores, os geradores, que convertem energia mecânica em energia elétrica. Quando esses prótons, que são ricos em energia química, retornam pela ATP sintase, essa porção da enzima F1, ela literalmente gira. Então, a força química desses prótons retornando gira a ATP sintase, e a ATP sintase faz o quê? Ela une o ADP, que está ali na matriz mitocondrial, ao fosfato inorgânico, gerando ATP. Vamos com cuidado e aos poucos. Quando eu tenho ATP, adenosina trifosfato, e retiro um grupo fosfato, é liberada uma energia química que permite realizar trabalho pela célula. Mas para inserir um grupo fosfato no ADP e formar o ATP, requer energia. Só que a célula não pode gastar a energia dela própria. De quem ela vai gastar então? Dos combustíveis, da glicose, dos ácidos graxos e dos aminoácidos. Só que a célula só consegue juntar um fosfato inorgânico, que está ali na matriz mitocondrial, ao ADP, se acontecer essa força mecânica e esse giro que a ATP sintase fornece. E aí nós vamos formar aqui ATPs a partir do retorno desses prótons. Esse processo é conhecido como força próton motriz. E aqui, esse passo final é fosforilação oxidativa. A gente está fosforilando o ADP, formando o ATP. Então, para que isso aconteça, nós precisamos tanto do NAD quanto do FAD reduzidos. São eles que passam energia através dos elétrons e prótons para esses complexos que permitem com que
aconteça essa polarização momentânea, em seguida, para haver a despolarização, a ATP sintase gira e consegue formar ATP. A teoria aceita atualmente é que para formar ATP, a gente precisa de 4 prótons retornando por aqui. O NAD conseguiu passar 10, 4 com 4, 8, com 2, 10. Se o NAD consegue passar 10 e a gente precisa de 4, significa que ele tem capacidade de gerar 2,5. A gente não consegue gerar meio ATP. A gente só diz que o NAD tem capacidade de gerar aqui 2,5 ATPs. Então, quando passar aqui 2 NADs, por exemplo, vai acontecer a passagem de 20 hidrogênios aqui para cima, que vão gerar 5 ATPs. E quantos NADs nós temos aqui a partir de uma molécula de glicose? Nós temos 10. 2 com 2, 4, com mais 6 aqui, 10. Por isso que 10 NADs no total consegue gerar, olha aqui, de 3 a 5 aqui, mais 5 nesse processo, mais 15 aqui. Então, os NADs conseguem formar a maior parte dos ATPs provenientes da respiração aeróbica. E o FAD reduzido, como ele entra só no complexo 2 e o complexo 2 não transporta prótons para o espaço intermembrana, ele só tem capacidade de passar 4 no complexo 3 e 2 no complexo 4. Então ele consegue passar 6. E a gente precisa de 4. Por isso a gente fala que o FAD tem a capacidade de gerar 1,5 ATP. Então quando esses 2 FADs voltarem a oxidar, serão produzidos 3 ATPs, conforme aqui o esqueminha dessa tabelinha que eu criei. Tudo bem? Então, esse aqui é o processo aceito pela ciência e a teoria conhecida como quimiosmótica e força próton-motriz, que faz com que a célula, dentro da cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa, produza a maior parte dos ATPs que nós utilizamos para realizar trabalho. E aí, quando o ATP estiver em grande quantidade, a célula está repleta de energia, ela vai quebrar literalmente esse ATP, vai retirar o grupo fosfato, e a retirada desse grupo fosfato, que é a energia química, será transformada em energia química, em energia mecânica, em energia cinética, para que a célula consiga produzir proteínas, sofrer mitose, produzir compostos diversos e funcionar de acordo com processos fisiológicos. Tudo bem? Na primeira aula da via glicolítica, eu expliquei para vocês que como a gente tem uma quantidade de NADs constante na célula, se não tem oxigênio, a via glicolítica vai acontecendo e os NADs vão sendo reduzidos na reação 6 e não tem como serem oxidados, porque não vai acontecer essa terceira etapa. Por isso que a fermentação ocorre. Agora, se as 3 etapas da respiração aeróbica completa for acontecer, esses NADs que foram gerados na reação 6 da via glicolítica, aí sim eles conseguem entrar na mitocôndria e serem utilizados nesse processo aqui também. Se eles não forem utilizados, vai haver a fermentação, no caso de nós, seres humanos, fermentação lática. Tudo bem? Eu espero sinceramente que vocês tenham entendido a respiração aeróbica completa, assistam às aulas de forma cronológica e, se ficou alguma dúvida, repitam a aula, assistam pausadamente, deixem suas dúvidas, perguntas nos comentários, para que eu possa ajudar cada vez mais vocês a entender de forma significativa estes conteúdos.